Muito bem, queridos irmãos. No domingo passado, eu trouxe uma primeira parte do estudo Princípio Regulador do Culto. Eu quero crer que todos aqui presentes nessa sala assistiram a primeira aula, mesmo aqueles que não puderam estar aqui no domingo. E aqueles que estiveram ou assistiram perceberam que nós falamos sobre o princípio regulador do culto, né? O que é isso? Nós cremos no que a Bíblia diz que o culto deve ter. E nós falamos de elementos que devem fazer parte do culto segundo a Bíblia. Então nós falamos da oração, né, seguida de confissão de pecados. Nós falamos do louvor, adoração com música. Nós falamos sobre a pregação da palavra. Nós falamos sobre ofertório, é o momento da oferta. E nós falamos também sobre a administração dos dois sacramentos, que é batismo e ceia. E eu queria que os irmãos abrissem a escritura, só a título de introdução, em Êxodo capítulo 20, versículo 22, para darmos início a essa segunda e última parte desse estudo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, a partir do versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Muito bem, vamos entender rapidamente essa introdução. Observe, irmãos, que no capítulo 20, Deus disse a Moisés que iria falar diretamente com o povo. E isso aconteceu. Deus pediu que o povo se santificasse por 3 dias. E nesses 3 dias, eles não podiam tocar nada imundo, nem mesmo os casais poderiam ter relações sexuais. Eles tinham que se santificar completamente por 3 dias, porque Deus iria falar. Aqui eu já tenho um princípio importante. Nós temos hoje um conceito muito deturpado de culto, que o culto é um lugar onde eu vou receber muito, vou ser satisfeito, Deus vai falar comigo, Deus vai tocar no meu coração, meus problemas vão ser resolvidos, eu vou sair de lá animado, e domingo que vem eu volto. Mas não é isso. O conceito aqui é que devemos nos preparar. Primeiro conceito desse contexto aqui do texto. Devemos nos preparar para estar com Deus. Devemos nos preparar para estar num culto. Nós não podemos, irmão, viver um dia corrido para lá, para cá, assiste futebol, corre atrás de uma bola durante o dia, vai pescar, vai para o barreiro, vai fazer piquenique, vai fazer almoço com família, aquela correria, menino para lá e para cá. Chega aqui, você quer que Deus fale com você. Chega aqui, você quer que o Senhor revele o seu coração. Chega aqui, você quer que Deus converge tudo para você, para a sua necessidade. Chega aqui, você não orou a semana inteira, você não orou, você não leu Bíblia, você não meditou, você não fez nada. Chega aqui, você quer que o culto seja uma bênção. Aí o que acontece? Você vai embora triste, porque o culto foi ruim demais. Mas o problema não está no culto.
O problema é que você não se preparou, você não preparou seu coração. Irmãos, os puritanos, eles passavam semanas se preparando, principalmente quando ia ter ceia. Meu Deus do céu, como nós precisamos rever, irmão, nossos conceitos. Eu falei aqui semana passada que tem 3 tipos de culto. O culto pessoal, o culto familiar e o culto público. Nós estamos falando nos 3. Tá, irmãos? E eu posso falar isso. Nós estamos falando nos 3. Nos 3 cultos. Sabe por quê? O culto passou a ser uma parte da minha vida. Assim como eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o inglês, eu tenho que levar a menina na escola, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que ir ao sacolão, eu tenho tanta coisa para fazer, aí sobra um tempinho, eu vou lá no culto. O culto é um elemento. Quantos por cento da sua vida, você já fez essa conta? Quantos por cento da sua vida está relacionado ao culto ao Senhor? Não, vou fazer outra pergunta. No dia do Senhor, que nós estivermos com Deus, se Deus perguntar para você assim, quanto tempo você viveu lá na terra? Aí você fala assim, eu vivi 60 anos. Aí o Senhor vai fazer uma conta rápida. 60 anos tem tantas horas. Você viveu tantas horas. Nossa, eu não sabia que eu tinha vivido tantas horas. Dessas tantas horas, quantas delas você gastou orando? Lendo a minha palavra. Se Deus fizer essa pergunta, irmãos, talvez a gente fique até constrangido de entrar, passar para dentro. Então, no texto que nós lemos, o Senhor mandou que eles consagrassem 3 dias. 3 dias eles consagraram. Aí o Senhor disse assim, eles vão ficar ao pé do monte, não é para subir no monte. Aí Moisés, que era muito manso, ele sobe para falar com o Senhor. Aí o Senhor reforça com ele as orientações. Moisés desce. Aí o povo dá aquela... Aí depois Moisés sobe. Senhor, mas não é melhor o Senhor mesmo pôr os limites? Não, Moisés. Diga para eles não pôr o pé no monte, que eles vão morrer. Eu vou descer, eu vou falar com eles. Outro princípio importante, irmãos. Nós temos limites. O Deus que nós servimos é fogo consumidor. Nós precisamos entender o nosso lugar. E eu acho bonito, se vocês depois puderem ler o capítulo 20, vocês vão entender melhor. Porque Deus, quando Ele se manifesta, vem uma nuvem enorme, espessa, e trovões, e raios, e Deus começa a falar, e o povo morre de medo de Deus. Eu fico pensando que Moisés deve ter posto a mão na cabeça assim, ó, falando, meu Deus, o que o Senhor está arrumando? Agora o povo não vai te obedecer, o povo não vai te amar, o povo não vai te aceitar, vai todo mundo embora, todo mundo vai sair dessa igreja. Aí Moisés foi falar com Deus. Aí o Senhor falou assim, não, a intenção era essa mesmo, para eles verem que eu não estou brincando, eu sou Deus, eu os tirei do Egito. Irmãos, eu lendo esse texto, nós estávamos fazendo um devocional em casa, com a família em casa, e eu comecei a pensar sobre isso. Deus não quer que a gente tenha esse tipo de amizade bacana. E aí, Deus, tudo bom? Dá para me dar uma benção aí hoje? Não. Deus quer que tenhamos com Ele proximidade, intimidade. Jesus não disse, vos chamarei de amigos e não servos? Sim. Mas não é esse tipo de amizade de tapinha nas costas, de aí, cara. Não. É de temor, é de zelo. Nós estamos diante do Senhor de toda a terra. E Ele fez isso proposital. E aí, quando Ele fala ali as leis, o povo teme tanto, eles ficam com tanto medo, que eles falam assim, Moisés, nós não queremos mais ouvir Deus. Por favor, vai você lá, fala com Deus e depois você traz para nós. A gente vai escutar você. A gente quer ouvir você. Por que que isso é interessante? Porque, irmãos, para irmos a Deus, nós precisamos de um mediador. Então Jesus hoje é o nosso mediador. Nós podemos ir direto ao Pai? Podemos, mas através de Jesus. Foi o que nós aprendemos domingo passado. Que o culto ele tem que ser em nome ou através
por meio de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ok. Passando bem por cima, aí nós chegamos nesse texto aqui. O texto vai dizer que o Senhor disse a Moisés. O Senhor fala com algumas coisas e ele fala algo sobre o culto. Percebam comigo no verso 23. Êxodo 20, verso 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós. Aqui o Senhor ele está tratando muitas coisas só com essa frase. Ele está falando assim, não quero saber de novidade. Eu não estou precisando da criatividade de vocês. Vocês precisam crer em mim como eu sou, um Deus invisível. Ele fez questão de se manifestar no monte com trovões, com raios, e a sua voz se fez ouvir, mas ninguém viu nada. Não teve um homem, nada. Então o Senhor falou, não quero imagem, eu não quero que vocês usem a criatividade de vocês. É pela fé. Aí, versículo 24. Um altar de terra me farás sobre ele, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui tem um detalhe importante. Por quê? Porque o povo tinha acabado de sair da escravidão. Eles não prestavam culto a Deus ali no Egito, até então. O culto que eles ofereceram foi o da última praga. Eles mataram o cordeiro, passaram na verga das portas, o anjo passou, levou os primogênitos, ok? Todo mundo se situou. Mas agora era oficial. Agora eles já tinham passado o Mar Vermelho, eles já tinham recebido os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e agora Deus queria organizar essa questão de culto. Então, aqui tem outro princípio. Deus estabelece um padrão. O Senhor não deixa livre. Agora vocês são meus servos, eu quero que vocês me cultuem. E vira as costas. Não. Ele começa a falar, vocês vão fazer um altar de terra. De terra. E nesse altar vocês vão oferecer a mim as suas ovelhas, os seus bois. Vocês farão ofertas a mim de algo que vocês têm. Segunda coisa que eu aprendo aqui, o culto, irmãos, é uma oferta nossa ao Senhor. Isso muda tudo. O que nós temos oferecido para Ele? Irmãos, a gente não consegue nem, às vezes, se concentrar na pregação. A gente não consegue gastar 5 minutinhos de oração antes do culto. Que tipo de culto é esse? Estranho, esquisito, que não nos custa nada. Nós não abrimos mão de nada. Irmãos, os irmãos estão entendendo? Não sei se os irmãos estão entendendo. Veja bem, o Senhor está dizendo para eles agora, eles eram escravos. Agora eles estão num deserto, eles nem têm casa. O que eles têm? Ovelhas. Vacas. E o Senhor está falando assim, vocês agora vão oferecer isso para mim. Vocês vão dar algo que vocês têm, que custe algo para você. Então, culto, queridos irmãos, o Senhor está dizendo claramente, é uma oferta ao Senhor. Aí, versículo 25. Se me levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor está dizendo o seguinte, se vocês não quiserem fazer de terra, tá bom, vou dar uma opção para vocês, faz de pedra. Que às vezes de terra pode vir a chuva, pode estragar. Mas não tem que ser pedra virgem. Pegar a pedra lá e montar aqui. Não pode pôr ferramenta, não pode cortar, lapidar, ficar bonitinho. Porque as vossas ferramentas vão profanar o que é meu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso que dá um jeitinho.
Eu não preciso que você dê uma lapidadinha. Só faz o altar aí, simples mesmo. Eu estou preocupado com a oferta de vocês. Irmãos, isso aqui muda tudo. E por último, para a gente passar para frente. Versículo 26. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Meu Deus do céu. Eu acho que eu nem preciso falar disso aqui, gente. Irmãos, culto não é lugar para nós aparecermos. Culto não é lugar para o homem aparecer, muito menos as suas vergonhas, muito menos a nossa carne. Olha isso aqui, meus irmãos. Meu Deus do céu. Vamos pregar isso aqui, muitas igrejas aí fecha. E chegar lá o pastor com 2 pés no peito da igreja, muitas igrejas fecham. Irmãos, culto é coisa séria. Muito bem. Uma vez dito isso, uma vez introduzido, vamos então ao nosso assunto principal para encerrarmos. Dos elementos de culto que eu falei, nós todos já, pelo menos, temos tentado aplicar a oração, o louvor, a pregação da palavra e os sacramentos. Porém, o ofertório é uma coisa, podemos dizer, para a nossa realidade, para a maioria talvez, é algo incomum. E eu queria dizer, antes de entrar nesse aspecto, que é o que eu quero fechar hoje, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção em mim. Não é porque existem falsos profetas que todo pastor é falso profeta. Não é porque existem homens que roubam ou induzem as pessoas a dar até o que não têm, que todos têm a mesma intenção. Não é porque existem pessoas que fazem mercado da fé e negociam, e barganham, e mentem, iludem as pessoas, que todos os pastores são assim. Não é porque existem igrejas mercenárias que pregam o evangelho da prosperidade que todas são assim. E eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque parece, de vez em quando, tem um zum-zum, tem um disse-me-disse, um negocinho aí que acontece no nosso meio. Como se nós estivéssemos tendo qualquer intenção nesse aspecto. E eu quero dizer bem claramente para os irmãos que, outro dia foi até engraçado, né? E ele não está aqui, eu queria muito dizer isso na presença dele. O pastor Whindersson, nós íamos fazer eu não lembro se foi o curso de liderança, eu não tenho lembrança se foi o de liderança. Eu sei que ele perguntou assim para mim, você já pôs meu nome? Eu falei, não, você não pagou? Ele falou, não, mas eu vou pagar essa semana. Eu falei, não, se eu pagar, eu ponho. Depois eu fui para casa e fiquei pensando nisso, no que eu falei. Eu falei, gente, mas eu desrespeitei o pastor Whindersson, velho. Ele é o pastor da igreja, ele tem que pagar para fazer um curso que a própria igreja está promovendo. Só que na hora que eu falei sério. Num sorrisinho de canto de boca, mas eu falei sério. E depois eu fiquei pensando, a nossa igreja não tem a mínima condição de pagar um mísero curso para o pastor fazer. Então, onde eu quero chegar, irmãos? Que tudo custa. Então, o Senhor criou um método na palavra que não pesa para ninguém. O Senhor criou uma forma bíblica, e ela é bíblica, e não é porque está todo mundo aí fazendo o que está fazendo, que nós vamos abrir mão como se nós fôssemos mais santos. Não. Lembra que eu falei do altar? Não pode lavrar, não pode mudar. Se Deus estabeleceu assim, assim deve ser feito. Então vamos ver comigo sobre esse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto que muitas vezes tem pessoas que dividem opiniões, que acaba sendo polêmico, e eu não quero ser polêmico, irmãos, eu só quero trazer o que a Bíblia nos ensina,
e vivermos a nossa vida santa, reta e justa diante do Senhor, para a glória dele. Então abram comigo a palavra em 2 Coríntios, capítulo 8. Só para os irmãos saberem, o pastor Índios pagou a inscrição. Aí eu falei para ele, agora eu vou pôr seu nome, pastor. Né? Então, não precisava de eu ter feito isso, né, irmãos? Foi meu, né? 2 Coríntios 8, versos 1. Eu vou ler alguns textos aqui, uns versículos. Irmãos, por gentileza, me acompanhem, bastante atentos, porque agora nós vamos ficar nesse texto aqui, até o fim da nossa exposição aqui da Escola Bíblica. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida que suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim, como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Deixem aberto, por favor. Primeiro nós vamos entender o contexto desse texto. Em Atos, não precisem abrir, capítulo 11, o profeta Ágapo profetiza que haveria de ter uma fome assoladora. Em Atos capítulo 11. Em Atos 18, somos informados que Nero expulsa de Roma todos os judeus. E esses tiveram que voltar para a Judéia e Jerusalém sem nada. É curioso, irmãos, porque os irmãos estavam vivendo realmente um momento profetizado pelo profeta Ágapo, de muita escassez, de muita dificuldade financeira, e as perseguições eram muito grandes. Em Gálatas 2:10, nós somos informados que o apóstolo Paulo é comissionado para pregar a palavra aos gentios, mas que ele não se esquecesse dos pobres. Paulo aqui está levando uma oferta para as igrejas, uma oferta entre as igrejas da Galácia e Macedônia para a Judéia. E como nós lemos no texto, já tinha um tempo que Paulo vinha fazendo isso.
solicitando às igrejas da Galácia e da Macedônia ajuda como oferta ao Senhor por esses irmãos que passavam por aflições e necessidade. Irmãos, eu quero parar bem rapidamente aqui e trazer na nossa memória algo que certamente nós já esquecemos. Há pouco tempo atrás nós vivemos uma pandemia. E nesse momento de pandemia, muitos de nós não pudemos congregar, como estamos fazendo hoje. Alguns irmãos ficaram desnorteados, com empresas fechando, portas sendo fechadas, comércios aqui em Araxá ficaram fechados por quase um mês. Teve empresas que nem conseguiram reabrir. Passamos por um vale. Louvado seja Deus, aqui estamos. Talvez alguns não tenham se recuperado completamente desde que começou a pandemia. O fato é que se nós olharmos para a Bíblia, para as Escrituras, nós vamos ver que um dos sinais do fim dos tempos também é como o profeta Ágapo profetizou naquele tempo. É fome, pestes, doenças. Então, eu quero aqui, irmãos, só fazer uma pequena reflexão de o que aconteceu na pandemia. É só uma pequena amostra do que está por vir. Como igreja de Deus, nós precisamos nos preparar. E de diversas formas, tanto espiritualmente quanto materialmente. Quantos irmãos aqui já foram socorridos pela administração da igreja? E às vezes a gente nem fica sabendo. Situações como provisões para o lar, algum socorro imediato em alguma situação, remédio, enfim. Então o que o apóstolo Paulo estava vivendo aqui foi simplesmente o seguinte: não posso ignorar o que o Senhor mostrou, nós estamos vivendo o que o Senhor mostrou e nós precisamos dar ajuda. Há igrejas na Galácia e na Macedônia que têm condições de ajudar esses irmãos da Judéia. Só que tem um detalhe: os irmãos da Galácia e da Macedônia também eram irmãos humildes. Também estavam passando por provações e também privações, não tanto quanto os da Judéia, mas estavam também. Então eu quero extrair desse texto algumas lições. Eu queria que vocês procurassem prestar bastante atenção, que são lições valiosas. A primeira: biblicamente, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Sabe aquele carro lindão que está lá na sua garagem? Não é seu. Sabe aquela casa que você paga imposto todo ano e está tudo certinho, está em dia? Não é sua. Nem mesmo essa roupa que você está vestido, irmão. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. E nós vivemos uma síndrome de dono. Nós vivemos uma vida inteira tentando juntar coisas para nós mesmos. Mas biblicamente, Paulo vai falar no primeiro versículo que nós lemos, eu gostaria que vocês mantivessem aberto, capítulo 8, ele fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Sabe que graça é essa que Paulo está falando? Não é a graça salvadora. Paulo está dando a eles uma prestação de contas, porque eles já haviam cooperado com os irmãos da Judéia. E Paulo chama essa contribuição de graça. Então, nesse sentido, irmãos, a contribuição não é um peso, é uma graça. Nós estamos simplesmente dividindo algo que nem nosso é. O Senhor nos deu para administrar. Por isso Paulo chama de graça. Seu primeiro ponto: biblicamente somos mordomos e não donos. Segunda lição: a contribuição é fruto da generosidade. E ela deve ser sacrificial. Observem comigo versos 2 do texto que lemos. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que coisa linda que Paulo está assim, Paulo está elogiando eles, Paulo está agradecendo eles, Paulo está dizendo: olha, eles estão na pobreza, mas
a graça de vocês, a oferta de vocês, a ajuda de vocês, a generosidade sacrificial de vocês, abençoou muita gente. Então a contribuição, irmãos, ela deve ser fruto da nossa generosidade. Ela deve ser feita de forma sacrificial. Não há ninguém tão rico que não possa receber, e ninguém tão pobre que não possa dar. Esse é um princípio bíblico, irmãos. Apesar da tribulação que os irmãos da Macedônia viviam, eles foram generosos. Mas, irmão, eu estou passando uma dificuldade tão grande. Todos estamos. Irmão, nós começamos o ano 2024, que quem tem empresa sabe, apertado. Sim ou não, irmão Jean? Matando um leão por dia. Eu estou falando por experiência própria. Mas, irmãos, não há ninguém tão pobre que não possa ser generoso minimamente, porque esses irmãos da Macedônia, eles nos ensinam muito. Como que nós vamos comparecer diante desses irmãos no dia do Senhor? Terceira lição: a contribuição generosa, ela é transcendental, parte de uma disposição voluntária. Vejam comigo o versículo 3. Porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Os irmãos acho que não entenderam. Os irmãos da Macedônia pediram Paulo, nós queremos ajudar. Paulo, nós queremos contribuir. Paulo, nós não queremos reter nada. Como podemos ajudar? A contribuição, irmãos, a generosidade, ela precisa ser transcendental. Vejam que eles, aqui está no texto, eles fizeram acima da sua capacidade. O desejo era tanto de ajudar, que eles estavam dispostos a ir além. Isso é ser transcendental. Quarta lição: primeiro nos oferecemos, depois oferecemos o que temos. Observe no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro, ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, não vai adiantar nada a gente ser muito generoso, mas o meu coração não ser generoso ao Senhor, eu não me entregar, eu não estar disposto. Os irmãos perceberam? Essa aqui é uma das que mais nos aperta. Eles primeiro ofereceram a si mesmos ao Senhor como oferta viva. Muito lindo isso aqui, irmãos. Quinta lição: a generosidade deve ser constante e progressiva. Não uma vez, vai lá uma vez, sumiu. Observem aí no versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Veja, irmãos, eles começaram a contribuir. O que Paulo fez? Mandou Tito, porque começou a se tornar uma prática. Então ele manda um homem de sua confiança, um homem reto, um homem íntegro, para organizar esta oferta que estava vindo da Macedônia. Ou seja, não era algo que aconteceu uma única vez. Eles mantiveram essa generosidade, eles mantiveram ofertando ao Senhor por amor àqueles irmãos. A generosidade é tão importante, irmãos, quanto o conhecimento e a fé. É muito bonito isso aqui, irmãos. Sexta lição: o maior exemplo e modelo de generosidade é Cristo. Olha o versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor.
Não conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpe, irmãos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Generosidade é a nossa imitação a Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, ele podia ter falado assim: sejam como eu sou. Eu tenho dedicado a minha vida ao Evangelho, mas não, ele usa Cristo como exemplo. Jesus foi a pessoa mais generosa, ele veio voluntariamente, ele se entregou, ele se doou, ele doou seus dias, ele doou seu tempo, ele doou tudo que ele fez, o seu próprio sangue na cruz. O que Paulo usa, irmãos, como exemplo de generosidade para nós é extremamente elevado. Só que tem um detalhe aqui nesse versículo, que eu quero ser bem objetivo. Não falo como forma de mandamento. Irmãos, não é uma obrigação. Não é um mandamento. Mas por que Paulo está... Qual é o argumento que Paulo usa? Para provar para os outros que realmente vocês amam. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós falamos que amamos, mas não demonstramos o amor. E isso não se aplica só nas coisas do Senhor. Inclusive entre irmãos, inclusive na família, inclusive no casal. Ah, mas minha esposa sabe que eu amo ela. Mas você não demonstra. Fica difícil. Então o apóstolo Paulo fala assim: eu não estou falando isso aqui, irmãos, como mandamento, mas para provar o amor que vocês têm pelos irmãos. Que lindo, hein, irmãos? Que maravilha. Nós temos muito que avançar como cristãos mesmo. 7ª lição. A generosidade também, ela é proporcional. Olha que lindo, versículo 12. Por quê? Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, o Senhor não está requerendo que você dê sua casa, seu carro, tudo, e vá morar debaixo da ponte. Ou que você faça uma dívida. Ou que você... Outro dia eu estava assistindo, acho que vocês devem ter visto, né? Um culto, uma pastora incentivando os irmãos a darem, e se não tiverem, fizesse um empréstimo. Mas será que é isso que o Senhor quer? Você vai lá no banco, faz uma dívida, você já não tem. Aí você vai fazer mais dívida? Não é isso que o Senhor está falando. Não é isso, irmãos. Definitivamente. E eu vou dizer mais, irmãos. Deus não precisa. Ele é dono da prata e do ouro. A necessidade de sermos generosos, ela é nossa. Nós é que necessitamos. É uma graça, é uma dádiva, é um presente de Deus. Sermos generosos. É uma oportunidade que Deus nos dá de abençoarmos pessoas. Então a generosidade, ela precisa ser proporcional. E ela também tem que ser de boa vontade. Olha o que está aqui no versículo que nós lemos. Porque se há boa vontade, será aceita. Se há boa vontade. E é proporcional. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Não pode ser um peso, irmão. Não é para você... Eu já escutei gente falar assim: não, se ele quer, vai trabalhar, ué. O que eu tenho, eu tive que trabalhar muito. Claro que é verdade isso. O que nós temos, nós tivemos que trabalhar muito. Mas por que você trabalhou muito? Porque Deus te deu saúde e te abriu uma porta. Porque se Deus fechar, irmão, você pode trabalhar de sol a sol. Eu já tive essa experiência. Do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele sai. Você nem vê. Ele não dá para nada. Você fala assim: uai, mas antes eu ganhava menos e dava mais. Agora eu estou ganhando mais e não está dando. É um mistério, irmãos. Mas só quem já viveu essa experiência é que pode constatá-la. A questão não é o quanto damos, mas a proporção do que temos. Exemplo, a viúva pobre. Ele só deu 2 moedinhas, não dá para nada aquilo ali. Ela comprava um pãozinho ali. Mas para Jesus, a oferta dela foi a mais significativa.
porque é proporcional. 8ª lição: a generosidade abençoa nós mesmos. Versículo 16. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Ah, tá. Vá comigo aí para 2 Coríntios capítulo 9. Próximo capítulo, versículo 6. 2 Coríntios 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Queridos, isso não quer dizer barganha e nem teologia da prosperidade. O que o apóstolo Paulo está usando aqui é a figura daquele que planta. Ele tem uma sementeira, ele tem uma ferramenta. Se ele plantar pouco, ele vai colher pouco. Se ele plantar muito, ele vai colher muito. O que o Paulo está ressaltando aqui é justamente, queridos, que nós como cristãos, se plantarmos pouco, vamos colher pouco. Se plantarmos muito, colheremos muito. Isso não quer dizer que você vai ficar rico. Isso quer dizer que para os generosos, Deus jamais permitirá que falte qualquer coisa. Por quê? Porque Deus é fiel. Atos 20, versículo 35, não precisem abrir, apenas me ouçam, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que Jesus disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Foi o Senhor Jesus quem disse. Em Provérbios 11, versos 24 e 25, fala assim: a quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. Então, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será dessedentado. Palavra do Senhor. Está aqui, irmãos. 9ª lição. Estou indo para o final, irmãos. Fiquem calmos. Temos tempo ainda. 9ª lição é o princípio da motivação. O que te motiva a ofertar? Versículo 7 aí do capítulo 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Só esclarecendo, Paulo aqui não está falando de dízimo não, irmãos. Paulo está falando de oferta. Dízimo é outra coisa. Porque justifica, não, eu tinha que dar, eu fiz minhas contas, meu dízimo é R$200, mas esse mês eu ofertei 100, eu vou dar 100 de dízimo. Uai, tô doido. Deus sabe fazer conta, irmão. Oferta é uma coisa, dízimo é, Paulo está falando assim, de oferta. Cada um contribua conforme propôs no coração. Não é eu que tenho que determinar quanto você tem que dar. Não é o pastor. Não é a campanha. Não, irmão, nós estamos fazendo uma campanha aqui e nós precisamos de 10 doadores de R$10 mil. Nós precisamos de 10 doadores de R$1.000. Não é disso que Paulo está falando. Isso existe. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas qual é a motivação? Não com tristeza. Sabe que é a pessoa assim que coloca o envelopinho e fica olhando para ver se caiu mesmo? Dá aquela pontada assim. Dava para comprar um lanche. Não faz isso não. Compra o seu lanche. É melhor. E nem por necessidade. Ah, eu vou ter que dar, né? Tá todo mundo dando. Eu tenho que dar. Todo mundo deu. Não posso ficar para trás. Faz isso não, irmão.
Faz não. Tá tudo bem. Porque tem que ser de coração. É um princípio bíblico. E não pode ser por tristeza. Se não é por tristeza, tem que ser com alegria. Tem que ser com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama o que é dado, mas Deus ama quem dá. O texto fala sobre isso. Deus não precisa. O privilégio é nosso, é graça de Deus. Esse texto não está falando de dízimo, irmãos, mas de oferta, fique bem claro. 10ª lição. O princípio da distribuição, versículo 8. Aí do capítulo 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Princípio da distribuição. Então, é fazer com que chegue a todos a provisão. Hoje, graças a Deus, todos estão bem, mas nós não sabemos o dia de amanhã, a situação. Então a igreja precisa estar munida para ser canalizada aos que têm maior necessidade. 11ª lição, o princípio da provisão, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Ou seja, quanto mais semeamos, mais Deus nos dá, mas não é para nós, é para semearmos mais. A diferença da teologia da prosperidade é essa. Nós semeamos mais, colhemos mais, para dar mais ainda. Não é para comprar iate. Pode até comprar, não tem problema. Mas leva os irmãos para passear no iate. A maioria de nós vamos morrer sem andar de iate. Então, se você comprar, irmão, chama a gente para andar de iate. Tá bom? Então, esse princípio é bem interessante. 12ª lição. A contribuição abençoa os outros, versos 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Vai abençoar tanto o outro quanto a nós mesmos, a necessidade dos santos. 13ª lição e penúltima. A generosidade glorifica a Deus. Versículo 13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Veja, irmãos, glorifica a Deus. E por último, a generosidade produz camaradagem entre os irmãos. Versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é entre vós. Imagina, irmãos, os irmãos da Judéia, quando Tito chegava, né, com as provisões, com as ofertas, imagina a cena. Eles tiveram que sair de Roma, Nero os expulsou, eles às vezes nem casa tinha, foi morar de favor ali, aquilo. Aí chegava Tito com as ofertas, aqui. Os irmãos da Macedônia e da Galácia trouxeram, ia distribuindo. Esses irmãos começaram a orar pelos irmãos da Macedônia. Então, o que ocorre quando somos generosos? Produz camaradagem entre os irmãos. E Paulo termina no versículo 15 dizendo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus por sua generosidade, pelo dom que Deus deu a vocês, de contribuição, de generosidade.